No Evangelho de João, no capítulo de número 14, do versículo de número 25, é a passagem que nós vamos utilizar para uma rápida reflexão na palavra de Deus. Nos diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quem não já passou por circunstâncias difíceis que lhe ocasionaram medo? Nós, quando olhamos para esta passagem, queridos, nós percebemos que a Bíblia, ela traz passagens de homens comuns como nós, que já passaram por situações difíceis e aquelas dificuldades lhe ocasionaram medo. E quando nós tratamos, queridos, no âmbito espiritual, o medo, ele tende a sugar a nossa fé. Quando nós olhamos para o momento que Pedro passou naquela circunstância, nós podemos olhar para nós também e nos ver na vida de Pedro. Quantas vezes, queridos, que passamos dificuldades e nos encontramos tão quanto Pedro nesta fraqueza do medo. O medo, ele tem o poder de sugar a nossa fé. O medo, ele nos traz insegurança. O medo, ele nos traz dúvida de como agir. O medo, ele nos leva a olhar e procurar alguém naquele momento para que nós possamos ter em quem nos segurar. Era o que estava acontecendo com Pedro. Pedro, quando ele pediu para Jesus para andar sobre as águas, é claro que isto para o homem, aos olhos humanos, é impossível. O ser humano andar pelas águas. Mas Pedro, quando vê Jesus andando pelas águas, ele sente também o desejo de fazer a mesma coisa. E Jesus então diz: Pedro, vem. E quando Pedro atende o chamado de Jesus, ele começa também a andar sobre as águas. Mas acontece, queridos, que muitas vezes na nossa caminhada, quando nós atendemos o chamado de Deus e andamos segundo a vontade de Deus, olhando para os princípios da sua palavra, olhando para Jesus, a nossa vida vai tudo muito bem. Ainda que venha problemas, mas nós, com certeza, com fé, vamos vencer os problemas. Pedro estava com Jesus naquele momento.
E ele sentiu a vontade de caminhar sobre as águas como Jesus estava caminhando. E na hora em que Jesus diz, Pedro, vem, Pedro então atende o chamado de Jesus. E quando ele atende o chamado de Jesus, que ele obedece o que Jesus falou, ele começa então a andar sobre as águas. Mas teve um determinado momento, vamos dizer que Pedro já estava no meio, lá no meio das águas, né? E naquele momento, ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o mar da Galileia. E quando ele olha para o mar da Galileia, as águas do mar já estavam recebendo vento e começando a se movimentar. Pedro tira o olhar de Jesus e olha para as águas, olha para o vento. E naquele momento ele começa a ter medo. No momento em que Pedro começa a ter medo, ele saiu, ele tirou o olhar de Jesus, começou a olhar para o que estava acontecendo, a circunstância, o vento, as ondas se movimentando, se levantando, tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o problema que estava à sua frente. Queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis com esta pandemia causada pelo Covid-19. E neste momento, queridos, quantos que estão deixando de atender à voz do Senhor? Quantos estão deixando de olhar para a palavra de Deus e estão olhando para o problema? O problema está tirando o foco de muitos crentes. Quantos deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para o problema? E o medo os fizeram recuar. E o medo os fizeram buscar refúgio em outras coisas, porque não estavam firmados na palavra de Deus. Quando Jesus chama Pedro, que Pedro firma a sua fé no chamado de Jesus, Pedro começa a fazer o impossível. Ele anda sobre as águas, mas ele estava andando sobre as águas não pela força própria. Ele estava andando sobre as águas pelo chamado de Jesus, porque ele estava olhando para Jesus. Isto se chama o quê, queridos? Se chama fé. O medo, amados, ele suga a nossa fé e nos leva a olhar, a nos refugiar em outras coisas. Quando nós estamos em situações difíceis, que deixamos de olhar para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus nos prometeu anteriormente, nós deixamos de olhar para as promessas do Senhor e olhamos para os problemas, nós tornamos o problema maior que o nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro deixou de olhar para Jesus, que era soberano, que era maior que tudo isso. Pedro já estava acompanhando os milagres que Jesus fazia. Ele já reconhecia em Jesus Senhor da sua vida. Mas ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. Começou a olhar para a movimentação das águas, a formação das ondas, para aquilo que o vento estava produzindo. Quantos que neste momento estão deixando de olhar para o que Deus nos falou que iria acontecer? Nós estamos sendo avisados continuamente do que irá acontecer nos últimos dias. Mas mesmo assim, quantos que pela sua incredulidade estão deixando de olhar para a palavra de Deus, estão olhando para o que está acontecendo lá fora? E porque estão olhando para o que está acontecendo lá fora, também estão procurando refúgio menos na palavra de Deus. O medo, ele traz insegurança. O medo suga a nossa fé. O medo traz insegurança. E o medo nos faz procurar em quem nós vamos nos firmar, em quem nós vamos nos segurar. Quando Pedro deixa de olhar para Jesus, a Bíblia diz então que Pedro começa a afundar nas águas. E aí, naquele momento em que ele começa a afundar, ele grita por socorro. E na hora que ele grita por socorro,
Jesus então o toma pela mão e diz: homem de pequena fé, por que tu deixaste de olhar para mim? É isto que o Senhor está dizendo para nós nesses últimos dias. Quantos estavam indo aos templos pelo pregador? Quantos estavam indo aos templos pelos cantores? Quantos estavam indo aos templos pela vaidade da placa do ministério? Mas não estavam indo ao templo pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra do Senhor nos traz como promessa, como exortação, para aquilo que a palavra do Senhor nos traz como aviso e como conselho. Jesus, em Mateus 24, ele trata de tudo isso que nós estamos vivendo. E quando nós nos deparamos com os sinais de tudo que Jesus falou, muitos estão saindo do foco. Por quê? Porque a fé não estava centrada em Cristo. A fé não estava centrada na palavra de Deus. Ei, para você que crê na palavra de Deus, eu digo para você, Jesus é o mesmo. Ele continua conosco. Em João 14, ele disse para os discípulos: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ou seja, na pessoa do Espírito Santo, ele está comigo e com você. Não vamos deixar o medo abalar a nossa fé. Você pode dizer para mim assim: ah, mas para Pedro foi muito fácil. Ele estava vendo ali Jesus como homem, a presença de Jesus. Sim, realmente, olhando por este âmbito, nós vamos pensar assim. Mas vamos voltar para a palavra de Deus, porque o nosso foco é o que a palavra de Deus nos traz. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos. Por causa de achismos que muitos estão afundando nas águas dos problemas. Por causa de achismos que muitos perderam a fé, estão apostatando da fé. Mas eu quero chamar para você para o que a palavra de Deus nos fala. Em Hebreus, no capítulo de número 11, aqui no versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, você crê naquilo que você pega, é muito fácil. O homem é passivo de crer naquilo que ele consegue pegar, crê no concreto. Mas a fé não é isso. A fé é você crer, ter convicção justamente da pessoa que os teus olhos humanos não estão vendo. Isso é fé. E é para isso que Deus nos chama neste momento. É muito fácil segurar na medicina, mas a medicina está errando. Muitos estão morrendo ali nos hospitais, com toda assistência médica. Mas se eu juntar a medicina, se eu juntar a estratégia humana, que é necessária, pois a ciência foi criada por Deus, se eu juntar tudo isto e colocar Deus em primeiro lugar, com certeza nós vamos alcançar a vitória. Não vamos perder a fé, não vamos sair do foco. E para isto, o que é necessário? Deixa então eu dizer para você agora. Eu vou te dar uma receita para os teus momentos de medo. Quem sabe para o teu momento de oscilação de fé. Eu quero trazer para você 3 segredos. Primeiro, vamos entender. Por que nós nos sentimos inseguros? Porque no momento em que nós deixamos de olhar para a palavra, no caso de Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, que é a palavra, que é o verbo, e nós olhamos para o problema, nós nos sentimos inseguros. Ou seja, aquela insegurança, aquele medo te causa impotência. Nós nos sentimos impotentes. E qual é a receita para esta impotência? Você precisa em quem se segurar. O enfermo procura o médico. Mas se ele for crente, antes que ele procure o médico, ele ora a Deus. E ele lembra-se que a palavra de Deus diz para ele: coloca primeiro o reino de Deus. Confia em mim, diz o Senhor. Jesus disse para Pedro: Pedro, não temas, eu estou aqui.
É isto que Jesus está dizendo para mim e para você neste momento de dificuldade, neste momento em que a pandemia está trazendo pânico para as pessoas, para toda a humanidade. Jesus diz, eu estou aqui. Então, para a tua insegurança, eu quero dizer para você uma coisa, Jesus é a companhia perfeita para este momento imperfeito. O medo, ele causa insegurança, e a insegurança é fruto da sua impotência. Como ser humano, você não pode resolver aquele problema. Segundo, o medo gera dúvida. E agora, o que fazer? Pedro olhou para as águas, Pedro olhou para o vento e pensou, e agora? Eu vou afundar, o que fazer? Mas ele lembrou-se e ele gritou, Senhor, onde tu estás? Tu és o meu socorro. Pedro lembrou do que diz o salmista no Salmo de número 46. Ele é o nosso socorro presente na angústia. O medo, ele causa a insegurança e a dúvida. Como agir naquele momento? Obviamente, você vai procurar alguém. Na enfermidade, procuramos o médico. Eu falei agora há pouco. Sim. Mas, primeiramente, não se esqueça, procure primeiramente Jesus. Ore e diga, Senhor, eu vou no médico, mas a minha confiança está em Ti neste momento. Na sua dúvida, lembre-se do que Deus promete para você, não temas. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Eu vou te dar estratégia. O Senhor diz para você, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou dizer para você como fazer. Acalma-te. Não cria pânico. Te acalma. Eu estou aqui. Antes do médico, antes do remédio, antes de você procurar refúgio em outras coisas. Eu estou aqui, diz o Senhor. Quantos que estão procurando refúgio em outras coisas neste momento? O medo, queridos, ele nos leva a olhar para alguém e a chamar alguém naquele momento. Nós queremos nos segurar em alguém. Ocasionado pela insegurança, pela dúvida, nós vamos então buscar alguém. E este alguém então, que eu indico para você neste momento de medo, de pânico, de dificuldade, quem sabe não é a sua dificuldade maior agora, o Covid-19. Quem sabe ele não é o teu gigante maior, você pode estar sofrendo na vida financeira, em consequência ao que estamos vivendo, você pode estar sofrendo desemprego, você pode estar sofrendo problemas no teu casamento, pelo isolamento social. Quantos casais estão aí vivendo dentro de casa em atrito? Porque as dificuldades vêm. E de repente você está com medo de não suportar a situação. Eu quero dizer para você, antes de você segurar no teu esposo, antes de você segurar no teu amigo, antes de você procurar o médico, eu digo uma coisa para você. A pessoa perfeita para este momento imperfeito chama-se Jesus. Ele é a vida. Ele é a força. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E se nós nos segurarmos em Jesus, com certeza, este mar de problemas, este mar de dúvida, este mar de insegurança, tudo isto que está causando pânico, medo, não vai nos fazer afundar. Por quê? Porque Jesus está dizendo para mim e para você, vem cá, eu vou segurar na tua mão e vou te puxar, não temas, este mar não vai te levar. E a palavra nos diz que no momento em que Pedro teve medo e começou a submergir, ele gritou, salva-me. É isto que Deus está esperando de você. É você dizer, Senhor, salva-me. E com certeza, Ele irá te socorrer. E a Bíblia registra, queridos, que naquele momento então, Jesus toma Pedro e os dois então entram no barco. Ei, quantos estão saindo do barco espiritual neste momento? Quantos estão fugindo do que a palavra do Senhor nos ensinou, nos admoestou? Quantos?
Quantos que, porque os templos estão fechados, não estão mais confiando na palavra de Deus, não estão mais adorando a Deus, não estão mais conseguindo cultuar a Deus. Por quê? Porque a fé não estava firmada na palavra de Deus, a fé estava firmada em homens, e quando nós firmamos a nossa fé no homem, eu vou dizer para você uma coisa: o homem é falho, o homem não tem o poder do impossível, somente Deus transforma o impossível no possível. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma jovem postando numa rede social e dizendo: olha, que saudade do tempo que nós jovens nos reuníamos. Agora cada um seguiu, cada um para o seu caminho. Eu fui então no seu PV e disse: escute aqui uma coisa, filha, só há um caminho. O caminho é Jesus. E todos aqueles que estão neste caminho estão seguros, estão juntos. Por quê? Porque a igreja ela é espiritual. Não é o templo fechado que vai extinguir a igreja. Não, não é uma pandemia que vai extinguir a igreja. Não. Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se você crê, Jesus é a companhia perfeita para este momento imperfeito. Não troque Jesus pelas companhias fúteis. Não troque Jesus pela tua segurança nisso ou naquilo. Não. Jesus é a única segurança que não vai deixar você afundar, que não vai deixar você submergir neste mar de conflito que a humanidade está vivendo. Ele é a companhia perfeita para este momento imperfeito. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele tem o poder de transformar o impossível no possível para você. Mas é necessário você crer e ouvir o seu chamado. E ele diz para você neste momento: não temas, eu estou aqui. Mas é necessário, primeiramente, você crer que ele existe, que ele está conosco, e na pessoa do Espírito Santo nós não estamos órfãos, nós não estamos só. Que o Senhor te abençoe com esta palavra, e que toda dúvida, e que toda insegurança, e que toda incerteza, toda falta de estratégia possa agora sair da tua vida e ser preenchida pela presença de Jesus na tua vida. Deus te abençoe.